Oi, gente, tudo bem? Mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é uma honra para nós receber, que é o Cadu Fonseca. Ele que é presidente da Mensa Brasil. E hoje a gente vai poder conhecer um pouquinho mais sobre a tão falada alta habilidade, superdotação. Cadu, muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer, obrigado pelo convite. A gente queria começar conhecendo um pouquinho mais de quem é o Cadu. Conta pra gente. Bom, currículo formal, tudo isso? Ah. Eu sou daqui de Brasília, tô com 43 anos agora, né? Acabei descobrindo o QI alto com 35 anos de idade, contando o currículo pelo contrário aqui, né? Pela parte do tema do podcast, né? Descobri com 35 anos de idade depois que meu pai faleceu. Eu peguei me questionando ali que características eu puxei do meu pai, aquela coisa toda. Eu já tinha ouvido falar da Mensa e eu fui fazer o teste para entender um pouquinho mais de características de inteligência, porque eu achava que tinha alguma e queria entender isso aí, né? Acabou que depois fui me voluntariar em muita situação da Mensa e contei para minha mãe, sou presidente de uma instituição assim, assim, assado. E aí que minha mãe foi me contar que quando eu era criança, ah, o médico de família ali, o doutor Alcélio, falou, olha, Carlos Eduardo pode ser superdotado, né? Corre atrás disso. E só que 40 anos atrás não existia nada muito bem desenhado disso, não tinha uma escola apta para esse tipo de situação de ensino, né? Então a reação do meu pai era dizer: meu filho é um gênio, meu filho é um gênio, e daí, né? Eu achava que aquilo tudo era piada e eu comecei a fazer uma análise depois que ele faleceu, de entender, né, a fala dele, né, entender situações da minha vida e abrir daquele ponto de diante, 35 anos em diante, janelas de oportunidade da minha vida, de coisas que assim eu não me sentia capaz no passado, né? Que meu estado mental do passado não admitia ali para aquele momento, para o futuro. Então, foi uma reanálise ali. Para adultos tem muito disso, né? E completando, Cadu Fonseca, Hum. formado em jornalismo, aqui de Brasília, tenho 3 filhos, adotivos, outra situação caótica da minha vida, mas ah, basicamente isso. Fala um pouco pra gente o que é a Mensa. A Associação Mensa Brasil, né, ela é o braço, hoje no Brasil, da Mensa Internacional. A Mensa Internacional ela foi criada em 1946, né, por dois caras, um inglês e um australiano, que queriam muito, ali, com base naquelas teorias bem emergentes ali em 1946, né, do QI, do que é inteligência, né, entendendo um pouquinho daquilo dali, eles descobriram os dois têm QI alto, se eles formassem uma associação de pessoas, formada só por pessoas de alto QI, né? Uma mesa dessa, né, surgiriam de debates, de construções, de ideias, né? Mensa é uma palavra que vem do latim, mesa significa, então tem esse simbolismo, né, de trazer a mesma mesa pessoas que são tão diferentes, né, de cultura, bagagens, mas tem algo em comum que é o QI alto, né? E claro, assim, a Mensa se estruturou no mundo inteiro ao longo desses anos. Está em mais de 100 países hoje. No Brasil, a gente está falando em 4.400 membros nesse momento agora. Ah, e até o fim do ano, a gente tem uma fila ali de laudos para avaliar, então a gente vai chegar em quase 5.000 membros. Fácil, rápido aqui. Ah, que é um momento de construção de identidade desses sujeitos, de gente que se descobre como eu, já com alguma idade. Muitas crianças também estão entrando na Mensa aí ao longo dos últimos 2 anos, né? A Mensa, como associação, ela tem um papel de ah, fornecer um ambiente intelectualmente estimulante para as pessoas, ajudar a identificar mais pessoas com alto QI no Brasil, no mundo inteiro, e contribuir para pesquisas científicas ali a respeito de inteligência, superdotação, auto QI, e tudo em torno desse universo aí. Vamos aproveitar o embalo. Então, fala pra gente o que é superdotação, o que é altas habilidades, qual a diferença, se tem diferença. No mundo se usa um termo para isso que é o gifted, né? Que é um termo mais abrangente, né? No Brasil se convencionou ter uma separação acadêmica, né? Até por conta de terem acadêmicos da psicologia, terem acadêmicos da pedagogia, né?
tratarem do mesmo público, né, do mesmo assunto, né? E acaba que tem nuances diferentes, né? Quando você tem uma abordagem numa clínica psicológica, né, que é uma superdotação, quando você tem uma abordagem em sala de aula, dentro do ambiente escolar, são as altas habilidades, né? Tem essa convenção no Brasil por conta dessa divisão acadêmica aí, né? E o MEC, por conta de políticas públicas, acaba olhando como uma sigla só, né? A AHSD, né? Alta Habilidade e Superdotação. Então é como se convencionou no Brasil tratar a política para esses mesmos gifted que a gente tem no mundo inteiro, né? Tem um relatório da OCDE, né, que trata de melhores práticas para educação de superdotados no mundo inteiro, que traz realmente essa terminologia gifted, né, sem fazer essa distinção entre o que é prática de sala de aula, o que é prática de clínica psicológica, né? Mas, de fato, assim, tem que ter um olhar muito a várias mãos, né, para esse público, né, de vários olhares profissionais, porque é um público carente de uma estruturação tanto da parte escolar quanto da parte psicológica, né? Eu queria chamar a atenção para isso, assim, porque eu acho que a gente está num momento meio que isso está em alta, né? Está se falando muito sobre, graças a Deus, está se falando muito sobre autossabilidade e sobre adotação. Se falava muito pouco, eu acho, sobre isso. E existe um estereótipo muito ruim, né? Que a criança que é superdotada é aquela criança que, né, que faz conta de matemática que tá para frente, né, que entra na Universidade de Astrofísica aos 9 anos de idade. E não é isso, né? Não tem nada a ver com isso. E existe, a gente estava até falando antes do podcast começar, né, sobre a questão da saúde mental, né, dos superdotados, ou seja, na verdade, se me corrija se eu estiver errado, né, a superdotação é uma condição do cérebro, o cérebro é hipersensível, né, ele é hipersensível para tudo, tanto para aprendizado, que as conexões neurais são muito mais fáceis, mais rápidas e tudo, quanto para estímulos também, né? Então, qualquer estímulo externo, existe uma hipersensibilidade do cérebro. Então, isso faz com que o cérebro seja reativo também, né? Então, muitas vezes é confundindo com outras condições também, né? Com TDAH, com bipolaridade, por aí vai. Eu fui descobrir minha superdotação tem 1 ano. Eu tinha 39 anos. E nesse 39 anos aí já foi ameaçado de diagnósticos de todos os jeitos possíveis, assim. E para mim nossa, caiu uma ficha gigantesca, assim. Sim. E foi muito legal, assim, porque ninguém nunca tinha suspeitado, sabe? Professores, eu faço terapia há muitos anos, né? Enfim, é um assunto, saúde mental sempre foi um assunto importante para mim. E nunca tinha levantado a hipótese, assim. E eu descobri por acaso. Eu fui reclamar de memória. Eu tive Covid, memória tá ruim. Faz uma avaliação neuropsicológica aí pra gente ver. Aí, na devolutiva, ela falou, Aprofundou. sua memória tá boa, mas sabe que é superdotado? Hã? Aí eu fui começar a entender o que é. E aí, por exemplo, você tava falando, eu tava pensando, assim, que hoje... Aí eu comecei a pesquisar... E via a parte de políticas públicas, a parte digamos assim, uma educação pública com relação a isso, está dentro do Ministério da Educação só. Sim. Deveria estar no Ministério da Saúde, eu imagino isso. Sim, não, mais ou menos. Assim, começando pelo começo, a divulgação, né? Eu acho que ainda é pouco, né? Sim. Porque até tá trazendo alguns números aqui. Quando a gente fala em superdotado no Brasil, a gente tem que olhar para o MEC, porque o MEC, no fim das contas, ele não tem o desenho de políticas públicas muito bem estruturado lá, né? A gente tem no Brasil, para início de conversa, até um problema relacionado à forma, à burocracia brasileira. A divisão tripartite que existe para a saúde, para a educação, ela divide que o MEC ele cuida do ambiente de ensino, no escopo federal se cuida das universidades. O ensino médio ele é tratado nos estados. E no âmbito dos municípios que se cuida de educação fundamental. Então, quando se fala de superdotação, se olha muito mais para municípios. É lá onde essa maior janela de oportunidade para as crianças perdão, se desenvolverem está bem desenhada.
Então você tem uma política mais voltada para superdotados lá na ponta do município. 5.500 e poucos municípios, eu posso ter 5.500 e poucas políticas públicas diferentes, Uhum. porque os municípios têm autonomia. Precisava haver uma política mais top-down, assim, mais no sentido de o MEC, por exemplo, Centralizado, né? centralizar uma forma, ou o Poder Legislativo, né, via Congresso Nacional, centralizar uma forma e todo mundo derivar dessa forma, claro, com uma nuance ou outra, porque existe autonomia administrativa, né, das secretarias de educação municipais, que se pode fazer alguma coisa diferente. Mas hoje no Brasil a gente tem, por exemplo, a no município de Lavras, muito por conta de uma acadêmica de Lavras, né, que é Bettina Gunther, existe uma prática distinta da que é feita na Universidade de Brasília, porque tem outros acadêmicos que estão olhando muito mais para a divisão desse assunto no critério de Joseph Renzulli, por exemplo, né? No Rio Grande do Sul também se usa Renzulli, mas se você procura outro município, você pode ter uma prática diferente, né? Então, tem essa divisão no Brasil hoje, e essa falta de uma coordenação nacional acaba prejudicando, acaba trazendo com que o Brasil tenha não só a divisão de superdotação, altas habilidades, que já é uma divisão acadêmica, mas também uma prática distinta lá na ponta, lá numa sala de aula. E, claro, temos uma ausência de práticas escolares no ensino médio, temos uma ausência de práticas escolares disso dentro do campo de universidades, né? Agora, sua pergunta estava longa, assim. Começou nesses 2 pontos e... Eu falei sobre a gente está falando sobre a parte educacional, mas eu falei a parte de saúde também, Sim, né? Que eu acho que eu concordo com tudo que você falou e agora também sinto falta de uma política pública para a saúde também de saúde mental, superdotados, porque, sim. né, isso é uma questão importante, né, na superdotação. Com certeza. Tem uma pesquisa grande, feita com mais de 2.000 indivíduos da Mensa Estados Unidos. Assim, a Mensa no mundo como um todo, a gente está falando de 150 mil membros. De 150 mil membros, 50 mil são Mensa Estados Unidos. E aí depois, em segundo lugar, a gente vem com Mensa Reino Unido com 16 mil, a Mensa Alemanha com mais 16 mil, aí nos outros países vai rareando um pouquinho mais, né? Os países nórdicos têm ali quase 10 mil ali cada um. A gente está falando aqui no Brasil de membros ativos que a gente associados ativos, né? Em dia com contribuições, a gente está falando de 2.500 aqui no Brasil. Então, assim, esse tamanho das mensas locais. Então, com a mensa dos Estados Unidos, era muito mais fácil de fazer uma pesquisa nesse sentido, e essa pesquisa indicou muita coisa interessante em relação a pessoas com alto QI. Alto QI não necessariamente é a superdotação, mas é um dos principais critérios até hoje, para a gente olhar para quem é superdotado. Talvez seja a maneira mais democrática, fácil, rápida de eu ter uma primeira noção se o sujeito é superdotado, né? É uma abordagem mais prática, né? É um teste simples, o de QI, mas, claro, a abordagem da superdotação, a gente está falando na prática da clínica psicológica, uma bateria de testes, que pode envolver ou não o teste de QI. Claro que isso vai depender ali da abordagem que a psicóloga quiser adotar ali com o Ou paciente. seja, tem como ter alto QI e não ser superdotado. Tem como ter alto QI e não ser superdotado, e da mesma forma pode ser superdotado sem necessariamente Tem ter um alto aquele QI. QI lá nos percentis mais altos, né? Assim, normalmente a gente está falando de sujeitos que têm um QI elevado, não necessariamente o QI da Mensa. A Mensa ela associa pessoas que têm um QI no percentil 98, Uhum. ou seja, percentil é uma medida de 0 a 100. Se está próximo do 100, é aquele. Eu tô falando percentil 98, aqueles 2% superiores da população, Superiores. né? Uhum. Então, Uhum. quem tem o QI para entrar na Mensa, percentil 98, faz parte de 2% da população ali. É nesse sentido. Por que não está no Ministério da Saúde uma prática dessa? Porque acaba sendo não só uma prática de saúde mental. Essa pesquisa com população de alto QI, ela identificou que
são sujeitos que têm um núcleo menor de amizades, sujeitos que têm tendências a terem mais transtornos, né, associados. E não é incomum a gente ter a dupla excepcionalidade. Que é, por exemplo, um sujeito que tem TEA, né, o transtorno de espectro autista, com a superdotação, ou ter um TDAH e ter a superdotação. E muitas vezes os instrumentos para identificar um TDAH, os instrumentos para identificar uma superdotação, eles, como olham para a mesma região do cérebro, eles acabam puxando uma coisa, puxando outra, e gerando uma dúvida no neuropsicólogo que está fazendo o atendimento clínico, que ele vai ter que diferenciar ali, né? Na abordagem, na prática, na ciência que ele estudou. Entendeu? E pensando, né, aqui no que você vem falando, Cadu, e no que a gente está discutindo, e pensando no lado da escola, que é da onde é a minha base, né? Enfim, sou pedagoga. E aí, para mim, é altas habilidades, não é superdotação. Vocês falam superdotação, eu falo, não, é altas habilidades. A gente entra nessa discussão acadêmica, mas a gente vê muito sofrimento nas crianças não diagnosticadas, vamos dizer assim, com as altas habilidades menores, né? A gente encontra uma grande dificuldade social dessas crianças de se encaixarem, de se entenderem. E muitas vezes o reflexo, ele vai justamente de encontro em não se sair bem nas disciplinas, nas matérias dentro da escola. Que é, teoricamente, o que o senso comum julga como quem é superdotado, quem tem altas habilidades, só tira 10. Né? O senso comum parte disso. E a gente sabe que, na verdade, tem muitas coisas que envolvem tudo isso. Sim. Né? Como que você enxerga isso no seu dia a dia, na prática, na Mensa? A questão das dificuldades sociais que as crianças têm, mas que isso se arrasta, né? Sim. Começa lá na infância, mas se arrasta. Ainda mais quando a gente não procura ferramentas para ajudar essas crianças a se desenvolverem. No dia a dia das pessoas com superdotação e com altas habilidades, como é que essa prática, essa dificuldade social impacta a vida delas? Sim. Pegando a tua pergunta, foi parte da tua pergunta anterior, porque tá tão longa, né? Do perfil das pessoas também. Quando a gente olha muito para o senso comum que vem passando ali por filmes que a gente vê na sessão da tarde, séries que a gente vê na TV, né? A gente imagina o superdotado como uma pessoa naquele perfil Sheldon Cooper ali, da Big Bang Theory, né? Ou então do pequeno Sheldon, né? Que quando é criança tá com aqueles trejeitos todos, né? Existe esse perfil, sim, mas não é só isso, né? Então, não necessariamente o superdotado ele tem uma dificuldade social. Só que a gente, claro, tem uma associação maior aos superdotados com essa falta de habilidade social. São pessoas, no fim das contas, nerds, né? Que se especializam em um tema, que gostam tanto daquele tema que todo mundo à sua volta acaba aprendendo um pouquinho com ele, mas assim, acaba ficando mais enfadado com aquele assunto, porque realmente o nerdzinho, ele fixa naquilo, né? Eu, quando era criança, tem alguns episódios de fixação com uma matéria, com outra, né? Eu era o louco da revista Super Interessante. Nossa, mas era uma febre, né? Era muito bom. Era uma febre, e assim, a minha febre era sobre sustentabilidade. E fazer casas sustentáveis. Então eu tinha uma tara com isso por um tempo. Tive a tara de dinossauros que toda criança tem, não necessariamente superdotada. Mas a gente vai observando isso no dia a dia. Com crianças da Mensa hoje, o que a gente acaba observando? Tem de tudo um pouco ali. Estou falando aqui hoje já de quase 2.000 crianças, aqui só na Mensa Brasil. Já dá para perceber alguns padrões, né? Quando a gente aplica para eles, por exemplo, oficinas aos sábados de matemática, de letras e números, a gente tem uma série de projetos de empreendedorismo e outros, a gente vai vendo as especializações, né? E num evento que a gente teve agora, 2 meses atrás, a gente fez o nosso encontro anual da Mensa, é o AG, né? Que é o nome em inglês, né? Toda Mensa no mundo inteiro tem um Annual Gathering, né? E a gente criou no Brasil o AGzinho, né? Que é um evento só para crianças. 500 pessoas lá em São Paulo, de uma vez ali para se conhecerem pessoalmente, aquela coisa toda.
E era muito interessante ver as crianças aficionadas ali por foguetes, por questão aeroespacial. Então a gente botou 2 professores do ITA para falarem de engenharia aeroespacial. Parecia que as crianças que queriam dar aula ali para Eles sabiam, né? Eles tinham conteúdo sabiam. para discutir com os professores do ITA. Os professores do ITA perguntavam coisas básicas, as crianças respondiam coisas complexas. Aí, não, pelo menos a gente está numa base diferente aqui. E os pais com olhar de perdidos, aquela coisa toda. Né? Então, acaba sendo muito interessante. Agora, entrando mais na sua pergunta, né? Esse olhar para as crianças em relação a essas especialidades, essas nuances que elas trazem ali no dia a dia, uh, elas acabam não tendo um conforto dentro da prática escolar, né? Qual a escola que, por exemplo, consegue oferecer um projeto de foguetes, né? Então, é complicado isso. E a sala de recurso, né? Quando eu tenho algum recurso para elas, né? Normalmente elas trazem alguma habilidade já estudada em sala de aula no período comum. Então, é uma habilidade linguística, matemática, quase que uma zona de conforto, né? Então, como criar um ambiente agradável para alguém que tem tanta ânsia de aprender mais? Alguém que está numa idade mais tenra ali e tem uma sede de saber que é incontrolável quase, que os pais não dão conta, que a escola não dá conta. Então, acaba trazendo frustrações, acaba trazendo desafios para os pais ali, que assim, não tem dinheiro que pague aula extra, não tem dinheiro que pague cursinho extra para tudo isso, né? Tem uma colega até daqui de Brasília, né? Mãe de um menino que está na Mensa, que começou a me perguntar nesse evento lá, o que eu faço? Porque ele ama robótica. Só que essas pecinhas de Arduino, não sei se são para a idade dele, porque ele está com 7 anos. Porque vai ter que aprender programação, ligar placa. Tá complexa a coisa para ele. E brinquedos para crianças de 10, 12 anos também não estão atendendo a necessidade dele. Então ele já está pulando para uma coisa de adolescente adulto que não está ainda condizente com o arcabouço de escola dele, né? Então, são desafios desafios enormes, né? Eu acho que a questão da sociabilidade, eu acho que não é nem a questão da falta de habilidade social, né? É a falta do interesse, às vezes, do interesse social no meio ali. Porque, assim, eu, por exemplo, nunca tive problema com sociabilidade, sempre tive muitos amigos e tal, mas sempre me senti isolado por dentro. Mesmo estando no meio de muita gente, você se sentia isolado. Peixinho fora da água, um patinho feio, uma coisa meio desencaixada ali, né? Eu sempre fui exótico, na verdade. Exótico é uma boa palavra. Inclusive, meu apelido é ET. Meu apelido dos meus amigos é ET. Veio de outro canto. Esse perfil excêntrico, vamos chamar assim, ele não é incomum entre pessoas com QI alto. Principalmente quando a gente olha, assim, além da Mensa, existem outras associações de pessoas com alto QI. A Mensa, ela escrutina ali pessoas com o percentil 98. Mas tem associações que escrutinam com o perfil de percentil 99,9. Então, aquele 0,01% da população. Ali a gente vai vendo mais perfis esquizoides, né? Na psicologia se estuda esses perfis mais excêntricos, né? Mais pessoas excêntricas estão nessas comunidades mais restritas de alto QI. Quanto maior o QI, mais intensos são, digamos, essas características, né? Não dá para generalizar, mas assim, existe mais prevalência desse tipo de perfil nesses públicos de perfil mais de QI mais restritivo. Assim, a gente falou, eu queria só deixar registrado, assim, para a gente poder exatamente divulgar o que é isso, né? O que é superdotação e tudo. Que essas são duas características importantes, né? A sensação de isolamento, que me parece transversal, assim. E uma outra coisa também que eu acho que deve acometer 100%, que é a questão do tédio, né? É muito fácil se entediar. É impressionante, é muito fácil. Assim, e não é um tédio qualquer, assim, você foi falando aí, E é por isso que eu era exótico, né? Porque eu tinha interesse em literatura russa, em wakeboard
coisas assim, matemática, enfim. E aí é difícil você juntar uma pessoa, é impossível, na verdade, que tem os mesmos hiperfocos que você, né? Então você tem que conversar sobre literatura russa com uma pessoa, sobre a história né, do Império Otomano com outra. Então fica uma coisa, é difícil mesmo, socializar mesmo. Meus hobbies têm esse mesmo problema comigo, né? Eles que lutem para encontrar o meu tempo, né? Exatamente. Porque eu tenho muito hobby diferente também. E eu, assim, honestamente acho, e voltando para a questão da saúde mental, que eu vou falar por mim, assim, a gente acaba que você falou uma palavra que eu me identifiquei na hora. A necessidade de aprendizado é quase incontrolável, mas eu diria que é incontrolável mesmo. E parece que é uma necessidade. Não é que eu me interesso por estudar. Eu preciso. É diferente isso. E acaba que eu acho que a gente vai criando muita tarefa, muita coisa na vida, né? Porque o tédio, ele acontece mesmo. Então, você tá ali entediado, eu preciso de alguma outra coisa, então, para aprender, de hobby e tal. Isso aí, quando a gente tá cheio Quando de coisa, você vê, né? você tá falando de carro, de mesa de som, de violão, de microfone, com a literatura russa, mas a política brasileira e a saúde que tá no Canadá. Isso foi muito específico. Você tá falando do seu esposo aqui. Eu senti também, né? Ele vai ter que trazer ele aqui pra defender, né? Eu acho que uma coisa, né, que é muito interessante quando você fala do tédio e a gente consegue ver nas crianças e na escola e em adultos, quando a gente convive com adultos, a gente consegue perceber são pessoas que aparentemente estão calmas. Você olha, você fala assim, nossa, tão tranquilo, olha que sereno esse rapaz, fala devagar. As crianças também são, às vezes, lógico, é criança, né? Tem os rompantes de frustração, porque ainda não sabe controlar isso socialmente, é o esperado para qualquer criança. Tem um turbilhão acontecendo. Mas tem a cabeça, tá fritando. A pessoa fala assim, não, eu sou extremamente ansioso, eu não consigo ficar parado, eu não consigo ficar um minuto. Não, você tá parado. Eu tô vendo você parado. Mas ele fala, não tô parado. Né? Porque tá fazendo muita coisa. E uma coisa interessante para se notar é que, assim, as pessoas com alto QI, os superdotados, eles têm um cérebro neuroatípico. O que significa isso? Que, comparando com outra pessoa de cérebro típico, enquanto uma pessoa de cérebro típico faz um caminho A até B para encontrar uma resposta, o cérebro neuroatípico percorre outros caminhos. Então, já me deparei com muita situação de assim, é uma coisa simples, mas eu tenho uma dúvida dessa resposta. Então, eu tento um raciocínio para chegar naquela resposta e tento testar por 2 ou 3 raciocínios diferentes para tentar ver se chego na mesma resposta, para ter um segundo teste, terceiro teste, para validar aquela informação. Então, no fim das contas, eu estou gastando 2, 3 vezes mais energia do que outra pessoa. Então, é isso. Para uma mesma tarefa, às vezes eu posso ter um gasto extra. Significa assim, eu sou mais inteligente? A gente se sente burro com isso. Porque é um duvidar da própria resposta. Não é algo tão trivial. Né? Não. Ou seja, os superdotados estão sempre cansados. E é um cansaço real, né? A gente vê isso na criança. A gente vê muito aluno que dorme no final da aula. Quando chegando no final da aula, ele dorme. Gasta mais glicose, né? Pra tá em funcionamento. Porque com esse fio solto, desencapado, fritando por mais tempo, como você trouxe, né? Ele acaba consumindo mais energia, realmente. Né? E outra coisa também, Cadu, pra gente falar sobre estereótipos de novo, talvez seja um dos motivos pelos quais também... Um dos estereótipos é que superdotados todos são muito bem-sucedidos, são Elon Musk da vida, né? E não é verdade também, né? Existem vários impedimentos, tanto de saúde mental, quanto isso que você acabou de falar. Existe um perfeccionismo, existe os superdotados não se acham inteligentes, né? Isso também é uma coisa normal, transversal, que é difícil das pessoas entenderem, mas... dentro de um ambiente que normaliza as pessoas, né? Um ambiente de sala de aula, um ambiente de trabalho, né? O perfil que sobressai não é o da pessoa que tem resposta para tudo, né? Tem resposta rápida para tudo, ou que dá respostas mais complexas, né? É a pessoa que é mais assertiva ali na resposta. Então,
a pessoa que tem um desenvolvimento mais sociável acaba sobressaindo muitas vezes em relação a alguém que tem altas capacidades, alto Uhum. potencial, né, de superdotação, porque essa pessoa desenvolveu uma parte, né, das suas habilidades, né, e não desenvolveu aquilo onde ela estava fraca, nessa socialização, né. Então, é algo que pode acontecer muitas vezes. E eu tenho uma teoria também muito pessoal, se fiquem à vontade para discordar, mas superdotados são muito empáticos também, né? E a gente vive num mundo que empatia não é muito bem Socialmente recompensada, aceito. né? Para você se dar bem nesse mundo, É. a empatia te dificulta bastante, né? E tem uma sensibilidade diferente. É porque a leitura do outro, ela é diferente. Sim, Ela É. passa por outras conexões, a leitura do outro. sim. Eu tive um aluno, foi muito especial, assim, ele me marcou muito nesse sentido. Uma vez eu era coordenadora e uma vez ele passou, a minha sala era uma sala de vidro. E eu acho que eu tava com uma cara muito fechada, devia estar muito brava com alguma coisa que tava acontecendo. E ele passou, assim, ele tinha 7 ou 8 anos. 8 anos. Parou na porta da minha sala. Ele olhou pra mim e fez, Miss Luana. Aí eu olhei pra ele, eu trabalhava na escola bilíngue, né? Miss Luana, Aí ele fez assim, você quer que eu arrume o seu computador? Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, não, por quê? Porque a minha resposta foi automática, né? Não, por quê? Aí ele, porque você tá com a cara de quando o computador para de funcionar. Eu fiquei pensando, que Conexão que ele caramba, fez, que conexão que ele fez, sabe? Que leitura da situação. Eu estava sentada na frente do computador, de fato. E aí você imagina o que é um trauma, né, para essas crianças. Sim. Voltando para a questão da saúde mental, né? O trauma é mais forte, assim, porque Sim. primeiro que a memória é mais forte, enfim, é mais forte. Segundo que a leitura do ambiente é mais sensível. Às vezes também existe, às vezes tem um exagero, imagino, né, da leitura do ambiente, né? Tipo assim, às vezes ele achou que você tava brigando com ele, mas não Sim. tava, né? Então, eu acho que isso também dificulta a saúde mental, né? Tem uma Do hipervigilância, superdotado. né? Hipervigilância, Sim. Tem uma exatamente. hipervigilância que é cansativo. Você tá sempre. Um estado de atenção, né, o tempo todo, né? Exato. Você tá sempre se preocupando com a sua reação mediante a reação do outro. Então, o outro tá olhando assim, como que eu respondo. E aí é o que você tava falando. O caminho que seu cérebro faz para chegar na resposta é um outro caminho, né? Então, não é uma linear. Então, assim, a pessoa tá brava, eu vou lá e falo, você tá bravo? Né? Não, peraí, como é que eu vou resolver o problema da pessoa tá brava? Né? E aí, como resolver isso? Cada um... Pergunta Como que é não que a quer gente- calar. Como quer Joga a calar? bomba assim, como resolver Como isso? resolver? Eu não tenho uma resposta pronta para isso, não, Claro. mas, assim, claro que a gente vai desenvolvendo técnicas e estratégias, né, ao longo da vida, né? Ah, talvez, assim, por me sentir com alguma inteligência, eu desenvolvi estratégias para lidar com esse tipo de frustração, assim, eu sofri bullying na escola também, né? Mas em algum momento eu tive que desviar para outro foco de amizades, né? Para fugir de bullying, para fugir de situações sociais desagradáveis, para fugir de encrencas de todo tipo, né? Se for enfrentar alguém de cara feia, vou mais para a turma dos que estão alegres à toa. Então, é o tipo de abordagem que eu, quando era criança, eu fui tateando para essa estratégia, né? Mas assim, isso é muito eu. Não sei se isso vai servir para todo mundo também. Cada um monta uma estratégia nesse sentido. E eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente educar as pessoas, nós como sociedade, sermos educados no assunto, né? Assim, mais a gente vai conseguir, por exemplo, especializar psicólogos, né? Psiquiatras, para poder lidar com essa neurodivergência, que não é, de novo, não é só uma pessoa inteligente, né? Existe uma especificidade muito grande do cérebro, do funcionamento cerebral, do funcionamento social, né? Tudo isso. Então, isso é muito importante, né? Eu acho, a gente falar bastante sobre isso. Acaba que assim, na nossa prática, a associação mensa com psicólogos, a gente vê muitas vezes que o primeiro contato de psicólogos recém-formados, né, com pessoas de alto QI, não entendendo por que as pessoas fazem, às vezes, um teste de alto QI,
é uma dúvida, um afastamento, né, daquele público ali, para ter um posterior entendimento, né, de quais são as melhores abordagens, né? Mas é o tipo de coisa que a gente vê muito acontecendo com psicólogos recém-formados. Hoje, o ideal, né, para se buscar, por exemplo, uma análise de se a pessoa é superdotada, não é você buscar alguém especializado nisso, porque a formação básica acaba não entrando muito nesses assuntos. Recém-formados acabam não tendo essa aderência ao tema de superdotação. Então, por isso que se busca neuropsicólogos, a especialização de neuropsicólogo, para a gente ter uma avaliação profunda. E a gente está falando ali de 6 a 8 sessões clínicas, né? Para a gente ter uma abordagem de vários instrumentos, né, para cima do sujeito e entender, né, a superdotação, quais são as habilidades e tudo aquilo que envolve, né, um sujeito com superdotação e dali ter uma devolutiva, né, para os pais, para a criança, E para a escola, né? para o sujeito e para a escola também, né, de como a abordagem dali para frente, né. Então, assim, na verdade, a gente está tratando aqui de um desafio em sala de aula e um desafio em clínica psicológica, mas assim, tem mais desafios ali em torno do Trabalho, superdotado, né? A família também, né? família. Acho que para a própria identificação, para essa própria ignição ali inicial, entender se a pessoa é superdotada ou não, acaba, como tem que passar por um consultório de psicólogo, 6 a 10 sessões, a gente tem um impacto financeiro muito bravo também. Porque a gente está falando aí de 2 a 3 mil reais, mais ou menos, né? Para preços médios em cidade como Brasília, 6 a 10 sessões deve custar por aí, de 2 a 3 mil reais. Então, tem um impacto financeiro que, por exemplo, uma família que ganha um salário mínimo Claro. 2, né? Não consegue nem perceber a importância do assunto dentro de casa. Não, isso aí é uma questão de saúde pública, né? Sim. É uma questão de saúde pública e a gente deveria ter mais políticas públicas para isso, para identificação, para adequação na escola, Pro isso tudo, acompanhamento. acompanhamento, porque são pessoas que vão crescer frustradas, né? Então, na escola não vai conseguir acompanhar e vai ter problema psicológico, essa questão de saúde pública, né? Com certeza. Até o colega aqui do podcast que fez o primeiro convite, Euler, né? Pediu até para eu trazer um case aqui mais relacionado também à saúde mental, né? Tem um caso de um menino da Mensa, né? Eu não vou citar nome também, né? Mas que tinha uma conversa sobre suicídio, né? Assim, quando a gente tem esse olhar muito para a questão de saúde pública, a gente tem que ter um olhar muito sensível, né, para tudo que envolve o sujeito, tudo que ele sofreu em vida, de bullying e tudo mais. E de não se entender naquele universo ali, de estar tentando se encaixar no universo, porque são questões muito, muito complicadas, né? Que envolvem não só o trabalho do psicólogo, né, não só o trabalho em sala de aula do pedagogo, mas muitas vezes psiquiatra também, porque são sujeitos que já estão com outros transtornos ali relacionados, muitas vezes é o caso desse público, e estão com medicações ali, já nesse contexto, né? Então, tendo já um novo arranjo mental por conta de medicação. Então, uma falta de uma política pública de identificar esses sujeitos acaba subnotificando também qual é a real condição deles, né? De ter uma tendência maior de suicídio na sociedade relacionada a isso. Muitas vezes não estão correlacionando a esse sujeito não se entender na sociedade, a ser um superdotado, por exemplo. Por conta de falta de política pública para identificar, para dar um tratamento mental adequado também. A pessoa já existe um desencaixe. E aí começam os questionamentos existenciais, que é também uma característica importante, né? Entra na adolescência, o negócio fica uma maluquice. Né? Por que eu tô aqui, o que eu tô fazendo? Tipo, não vê, assim, muita... E aí tem isso também, que a gente falou sobre o trabalho, né? É difícil ver principalmente para esse público, eu imagino, ver um sentido em um trabalho repetitivo, um trabalho que
né, falando sobre case também, eu conheci uma pessoa que é altas habilidades, que ele estava numa depressão, e aí eu perguntei, e ele falou que o meu principal problema hoje é o trabalho. Eu trabalho de casa, ele é programador, tinha umas entregas que ele tinha que fazer, e ele ficava, como ele trabalhava de casa, ele ficava o dia inteiro sem fazer nada. Ah, mas você não trabalhava, você não tinha suas entregas? Ah, não, aí chegava lá 4h30 da tarde, 4h30, 6, eu fazia tudo que tinha que fazer e entregava. E passava o resto do dia sem propósito, porque ele tinha que estar ali, né? Então, assim, eu sei, esse é um assunto delicado, mas que eu vou ousar entrar, sabe? Porque, do mesma forma que existe um tratamento diferente, deve existir um tratamento diferente especial, porque é uma questão né, de neurodivergência na escola, eu acho que deveria existir na sociedade em geral, assim. Sim. Porque não adianta, assim, você colocar essas pessoas para fazer um trabalho repetitivo é a morte, né? É assim... Eu colocaria essa questão que, assim, tudo começa lá na edificação de uma superdotação. Por quê? Quando o sujeito está num ambiente de trabalho, e a recompensa que ele montou no cérebro dele, de que eu consigo fazer isso aqui em 1h30, 2 horas, eu vou usar meu tempo dessa forma, ele criou mecanismos cerebrais para cumprir dessa forma. Então ele vive no risco, então espera um pico de, não sei se é adrenalina, para começar isso aí. Parece uma procrastinação. Como é que o trabalho dele vai enxergar o sujeito? Como um cara que procrastina ou uma ocorrência disciplinar? Enquanto que, na verdade, é a neurodivergência dele que está levando ele a mecanismos propícios para esse tipo de atividade. Ele entrega. Entregava muito bem, inclusive. Talvez ele entregue melhor, talvez ele entregue pior, mas enfim, do ponto de vista de quem o gerencia e olha como RH, muitas vezes pode ser uma ocorrência disciplinar, porque a expectativa em cima desse sujeito é de uma carga de trabalho de 8 horas, na CLT, aquela coisa toda. Enquanto a neurodivergência carrega o indivíduo para outro caminho, né? Por exemplo, universidade, por exemplo, né? É muito comum a pessoa ser mais autodidata, por exemplo. Se deixar a pessoa ali estudar sozinha, vai dar muito mais resultado do que numa sala de aula, do que cumprir certos horários. Esse tipo de coisa tem que ser discutido, né? Isso é muito importante. E assim, eu não queria terminar antes da gente falar de uma coisa que é importante também. As pessoas devem estar ouvindo e falar, nossa... deve ser no Brasil, só 5 mil no Brasil. A subnotificação é muito grande, né? Qual que é a porcentagem, mais ou menos, de superdotados? Eu não sei se eu falei isso aqui fora do ar ou no ar, mas assim, vamos voltar para esses números aqui também. Hoje a gente tem números do INEP, ali, o Instituto Nacional de Pesquisa em Educação, que é vinculado ao MEC. No Censo Escolar 2022, ele trouxe ali, o Brasil tem hoje 26.600 e alguma coisa superdotados. Eles são identificados em idade escolar. Só que a gente claramente sabe que esse número é uma subnotificação desse público, né? A gente está falando ali de um recorte muito cru da sociedade, a gente está falando de 10 milhões de superdotados no Brasil, né? 10 milhões e estão sendo notificados 26 mil. Mas assim, nos 10 milhões eu estou falando de população em geral, né? Adultos também, né? Se eu comparo bananas com bananas, se eu comparo só a população em idade escolar, que são 50 milhões, então eu devia estar falando de pelo menos 2,5 milhões de pessoas, né? Então a gente tem identificados 26 mil, tem um público nesse mesmo recorte de 2,5 milhões potenciais. Isso dá uns 5% da população, mais ou menos, certo? Não, menos, né? Menos? Acho que é menos. Que sim, o percentual de superdotados na população, sim. Para efeitos de política pública, o MEC olha para 5% da população. Ou seja, numa sala de 10%. Mas, assim, tem um estudo da OCDE sobre melhores práticas de ensino para superdotados no mundo inteiro, em que alguns países já estão começando a olhar para 11% da população. Meu Deus. Então, assim, a gente não consegue numa sala de 50 pessoas, 5 são uma empresa de 50 pessoas. Sim. Ou seja, você pode ser um superdotado e não sabe. Exato. Mas assim, eu falo brincando, mas eu falo de verdade. Não, claro. É importante. É importante. E é importante, eu já ouvi gente também, para que fazer diagnóstico? É muito importante saber. Sim. É muito importante saber, porque tudo isso aqui tem a ver com isso, né? Até porque, assim, parece uma coisa muito distante pela subnotificação. Mas se a gente olha pelos números que deveriam
estar presentes no nosso dia a dia, né? Se eu tivesse identificação de 10 milhões de pessoas, né, de fato, então significaria que eu conheço um monte de superdotado, você, qualquer um em casa, qualquer um que esteja nos assistindo aqui, vai conhecer um monte de superdotado e não tem noção disso, porque esse número não aparece, né? Não tem política pública para identificar, não tem E tem uma coisa, resultado, né, que é o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Sim. Não tem políticas públicas, a gente não consegue ter o número certo. Não tem o número certo, a gente não gera política pública. Exatamente. Porque você pensa, 26 mil, não vamos desprender tanto de verba para isso. Mas aí é isso, o que vem o primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque ou você vai atrás do número, mas aí você não tem verba, ou você tem verba, você não vai atrás do número e fica essa... No olhar do MEC, por exemplo, a superdotação ela está num guarda-chuva maior que é o da educação especial. Educação especial, hoje no Brasil, a gente está com quase 1 milhão de indivíduos dentro da educação especial. Dentro desse guarda-chuva enorme, a gente tem os autistas, os cegos, surdos, mudos, né, superdotados, né, Síndromes, e outras síndromes genéticas. E outras síndromes, e outros transtornos, e outras situações. E desse universo de quase 1 milhão de pessoas, só 26 mil são superdotados, né? Então, por essa subnotificação, a gente tem mais políticas públicas muito mais voltadas para autistas, muito mais políticas públicas voltadas para uma situação ou outra. A gente tem também a outra situação que é, digamos, muda de governo, digamos, a primeira-dama do governo anterior, ela tinha um programa social muito voltado ali para os surdos e mudos. Então, onde o cobertor é curto, né? Então, já na área de educação especial do MEC, o que se vai atacar? Daquele cobertor curto, claro que vai ter um pouquinho ali para autismo, mas o grosso daquele orçamento ali vai para priorizar aquele público que está na política pública que a primeira-dama quer dar. E isso é natural. O governo Fernando Henrique é a mesma coisa, tinha um programa social mais voltado a isso, mais voltado àquilo, e aí fica uma sensação. E a nossa vez, quando é que chega? Se o público for pequeno, se a identificação for pequena, nunca chega a nossa vez? É isso que vai acontecer? Então, é uma luta, é uma causa muito ingrata muitas vezes, porque a gente não vê resultado disso, né? Se fala hoje em dia muito mais, mas se devia falar muito mais, né? Então, a gente busca, né, essa validação com a imprensa, né? Mais projeção dessa causa, porque Com certeza. todo mundo acha que o superdotado tem superpoderes. E, na verdade, ele tem super problemas. Eu acho que essa é a grande verdade. Adorei. Eu adorei isso de virar camiseta. E você sabe... e você sabe que eu acho que um dos superpoderes do superdotado é esconder os superproblemas que ele tem. A inteligência ajuda isso. Sim, a esconder, a fingir, a assumir papéis sociais, né? A gente sabe exatamente quais são as expectativas em determinados ambientes. Então, você atende as expectativas, é mais fácil. As pessoas vão entender, não vão entender. Mas aí a gente sabe o que está acontecendo internamente. Eu vou repetir. Uma questão de saúde pública e uma questão de saúde pública séria. Eu acho que tem muita gente aí com muito transtorno, com muita dificuldade, com risco, né? Com alguns riscos por causa disso. Por causa dessa condição que não foi olhada como deveria. E tá sofrendo, uma questão de sofrimento mental mesmo. E é isso. Eu tô vendo ativista disso, sabe? Esses dias eu tava no consultório médico com uma mãe, com uma criança, ele devia ter 7, 8 anos. Assim, claramente, as perguntas que ele tava fazendo, nenhum menino de 7 anos faria, e muito adulto, inclusive eu tava, rapaz, não é que é mesmo essa pergunta que ele tá fazendo? Eu vou olhar no chat GPT aqui. Aí eu não sou assim, eu não sou essa pessoa muito extrovertida, eu sou mais pra tímido, principalmente porque eu não conheço, mas eu não me contive, assim. Eu puxei ela, falei, desculpa, mas seu filho é superdotado? Aí ela, então, não sei, acho que não. Eu falei, olha, eu não quero dar nenhum diagnóstico, não, mas vai atrás do diagnóstico dele, porque se não for, tudo bem, tá tudo certo. Mas leva ele pra fazer uma avaliação neuropsicológica e tal. Era muito claro. E aí ela pegou meu telefone, eu dei umas referências de psicólogas e tal. Mas é isso, você vê,
esse menino, assim, ele não tava fazendo nenhum esforço pra fingir que não era, sabe? É porque ele tava ainda é com a uma mãe criança. ali. Não, claro, eu falei isso brincando, né? Ele tava com a mãe, tava à vontade, perguntando um monte de coisa, com os livros na mão se eu não me engano, de geologia, sabe? Umas coisas. Então, Tem vários geólogos na mesa também. tá vendo? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou sou de humanos, tá? Faço miçanga em casa pra vender. Tô brincando. Também sou de Faço- humanos, mas eu não faço miçangas. Não, né? Não. Faz tatuagem de Mas rena. tatuagem de renda. Certo. Me parece que é uma prevalência maior do pessoal de exatas, talvez. Assim, a gente fala de geologia, fala de robótica. Esse é um senso comum também. Eu acho que Né? da mesma visão de todo mundo é Sheldon Cooper, eu acho que tem um pouquinho dessa visão. É. Mas assim, que antes de virar presidente da Mensa, lá em 2016, eu acho, 15, ou antes eu fui o coordenador da Mensa aqui no DF. Uhum. E aí, naquele momento, a Mensa tinha 98, 100 membros. Era o número assim, estava chegando perto de 100. E aí eu fiz a minha pesquisa ali. Deixa eu entender onde está o nosso público, né? Para a gente ser mais assertivo nos testes. Porque o coordenador anterior, ele fazia uns panfletos e distribuía na UNB na área de exatas. Hum. Nesse achismo também, né? Mas aí quando eu fui ver o retrato da coisa, daquelas 100 pessoas ali, tinha um monte de advogado, um monte de professor, um monte de estudante, claro, porque tinha gente ali dos 17, 18 anos, mas não tinha essa prevalência toda de exatas, não. Tem um cara que é cineasta, tem um cara que ator de teatro, tinha um mecânico de automóveis, então assim... Que legal. No momento que eu vi aquilo dali, eu percebi assim, esses 2% da população estão espalhados por aí e a gente mal sabe onde eles estão. Uhum. Não tinha número crítico ali para eu poder dizer assim, afirmar, eu vou na engenharia da UNB para encontrar superdotado, eu vou em tal lugar da UNB para encontrar superdotado, que não é por aí, né? Na verdade, pode estar no ônibus indo para o trabalho e nas pessoas que a gente menos identifica. Porque, como você disse, às vezes tem uma artimanha do superdotado para aparecer menos. Não quero mostrar que eu sou muito inteligente porque isso já me trouxe bullying. Então, às vezes a gente pode ter essa figura aí acontecendo dentro debaixo do nosso nariz ali e a gente não percebe, né? É bem isso. Não, e o fato de existir o senso comum, o estereótipo, né, faz com que essas pessoas sejam mais atingidas pela educação, né, sobre isso. Sim. E aí é bom lembrar que quando você vai fazer o teste de QI, existe o QI verbal, né? QI verbal, QI matemática, né? O meu QI verbal é bem maior do que os outros. Assim, eu sempre tive muito mais facilidade com texto. Com línguas, né? Hã? Com línguas, né? Com línguas, exatamente. Adoro aprender. Um dos meus hobbies é aprender língua. Uhum. Então, é isso. Mas e aí uma outra... A gente dá risada, gente. Desculpa. Quem não acha muito engraçado quando a pessoa fala meu hobby é aprender línguas. Você fala, jura? Que bom pra você. Tem uns colegas aqui da minha CDF que falam russo, que falam aprender assim, tipo, tô à toa mesmo, vou fazer Russo isso. é um Né? que vai ser minha próxima. Eu tô doido pra aprender russo. Eu tenho 3 para te apresentar já, só legal. daqui do DF já. Tô de boa. Não, eu aprendi, eu tava até contando pra ela que eu era casado, e aí eu fui pra Itália, a gente ia pra Itália, eu e minha mulher. Eu falei, vou ver se eu aprendo esse negócio de italiano. Eu ia pro trabalho ouvindo. Chegou na Itália, eu comecei a falar italiano, eu falei, rapaz, eu não sabia que eu sabia falar italiano, não. Ela falou, você fala italiano? Eu falei, aparentemente sim. Aparentemente eu falo. Eu tenho mais facilidade com isso do que qualquer outra coisa, mas também a gente tem dificuldade com outras coisas também, Sim. né? Uma regulação emocional, por exemplo, mas tudo Sim. bem. Mas então, por exemplo, essa coisa do diagnóstico, a gente estava falando uma coisa que eu acho bem interessante para a gente encerrar. Antes de eu fazer a minha pergunta final, fácil de responder. Aquela de sempre. Não é só teste de QI, certo? Que faz o diagnóstico. Inclusive, eu li um livro, Rainforest Mind, você já leu esse livro? Não tô É recordando. muito legal esse livro, que ele é exatamente contra a ideia só do teste de QI para fazer o diagnóstico. Mas se você puder falar um pouco sobre isso. Dentro da prática numa clínica psicológica, né, tem uma série de testes que são aplicados, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, vejo o sujeito sair ao final dessas 10 sessões aí, mais ou menos,
já com o número ali, meu QI total, meu QI geral é esse, meu QI verbal é aquele. Ah, e outros testes ali que vão avaliar coisas mais profundas ali. Eu não tenho de cabeça assim, qual é toda a bateria de testes, né? Mas no Brasil tem um sistema do Conselho Federal de Psicologia chamado SATEPSI, que eu não lembro o que é a sigla, mas que trata ali de todos os testes psicométricos, de todos os testes psicométricos ali disponíveis ali para o psicólogo poder aplicar, né? E acaba que no Brasil a gente tem centenas de testes psicométricos. O teste que a gente faz para renovar a carteira do Detran, por exemplo, é um teste psicométrico. De entender se o sujeito consegue raciocinar, prestar atenção. Muito mais os marcadores de atenção do que os marcadores de QI estão ali presentes no teste do Detran. Porque tudo isso envolve mais ou menos as mesmas áreas do cérebro ali que a gente está analisando, né? Mas eu não vou ter a lista aqui de cabeça para te falar um por um dos testes, não. Mas é fato, assim, por exemplo, quando a gente olha ali no site da Mensa, para adultos, a gente está falando de uma série de testes ali que tem um conjunto de 5, 6. Se eu olho pelo site da Mensa Americana, e aí já tem uma normatização dos testes ali, conforme a população americana, já tem uma gama de 10 testes aplicáveis para eles lá. E cada país vai tendo sua norma local, né, não só a norma de psicólogos locais, mas também uma aplicação de ciência ali em torno da sua população local, né? Para eu saber que o sujeito está no percentil 98 de QI aqui no Brasil, é uma conta diferente do que se faz nos Estados Unidos, é uma conta diferente do que se faz em outros países, né? O desvio Então padrão, questão de desvio padrão, né? tem o desvio padrão também, mas também tem um efeito local, né? Sim. Da média, né? O QI das nações. Tem até um influencer interessante que é do YouTuber que lançou um vídeo novo essa semana. Semana que a gente está gravando aqui, mas não sei quando que vai ao ar o podcast, né? Depois eu te mando o link. Tá. Sobre como o QI ele parece ser pouco relevante quando olha indivíduo por indivíduo, ele pode ser um instrumento legal para se analisar a superdotação. Mas quando eu olho QI aplicado a uma população em geral, eu tenho isso como um indicador de saúde dos países também. Sim. Porque já teve, por exemplo, nos Estados Unidos, uma incidência de carros utilizando uma gasolina que tinha mais chumbo. Então, foi provado cientificamente, né, por medições, de que a população nascida naquele período que tinha mais chumbo na gasolina, respirava mais aqueles metais pesados, reduziu o QI. Então, assim, é um indicador de saúde da população também. E desenvolvimento também, né? Do país, educacional e tal. Esse livro, só rapidamente falando do Rainforest Mind, a tese dela é que a gente deveria chamar de superdotado, de gifted, né? Pessoas que não que tenham exatamente só o QI alto, mas pessoas que pensam de forma como se fosse uma floresta, né? Que olham as coisas meio que de cima. Então é mais fácil fazer conexões, né? Então você pega, em vez de olhar a árvore, né? Você olha a floresta, ela usa essa metáfora. Você pega uma árvore que está lá do outro lado, eita, se conecta com isso aqui. Né? Então, não necessariamente essa pessoa vai bem no teste de QI, mas ela pensa dessa forma, né? Ela tem essa... E acaba que é acometida por tudo isso que a gente conversou aqui. Mas pra gente... Isso tem muito a ver com o conceito de Renzulli, né? O conceito que o MEC olha hoje para definir superdotação é o conceito de Renzulli, que é o conceito dos 3 anéis de Renzulli. Uhum. Que superdotação é definida como o alto potencial intelectual, e aí normalmente isso é um teste de QI, uma alta criatividade e uma alta motivação para a tarefa. Então, criatividade, no contexto da tarefa ali a ser feita, é muitas vezes pensar fora da caixa. Uhum. Então, é olhar a floresta antes de olhar só a árvore, né, por exemplo. Motivação tá muito relacionada a ter um desafio matemático aqui, por exemplo, e tentei por um caminho e não achei uma resposta satisfatória. Vai tentar outro caminho, né? Continua tentando porque ele quer resolver aquele probleminha que está na frente, né? Então, é um pouco isso. É verdade, eu já tinha ouvido essa definição. Bom, pra gente infelizmente encerrar, passou rápido, né? Passou super rápido. Eu queria te fazer uma pergunta. Obviamente, ninguém tem resposta para essa pergunta assim fácil e tal.
Mas eu acho legal fazer pra gente suscitar discussão. Eu ganho um prêmio se eu responder rápido. Oi? Olha lá. Ai, gente, Não, Se você responder brincadeira. certo. os superdotados. Mas assim, como a gente tá falando de saúde mental, e um dos nossos objetivos, nossas motivações para fazer isso aqui é a nossa preocupação com a epidemia, né, de ansiedade, principalmente de ansiedade, mas ansiedade e depressão, que a gente vê hoje na população, né? Eu tava vendo que na geração Z, a depressão nos Estados Unidos, pelo menos, aumentou 150% de 2010 até 2020. 150% é muita É coisa. muita coisa. Mas não só diagnósticos de depressão, mas todos os problemas que, enfim, tem outras coisas aí envolvidas que não deixam isso meio inquestionável, sabe, esse número. Mas eu queria te perguntar qual que é a sua opinião sobre o porquê da gente estar com esse problema sério aí de saúde mental e quais seriam os caminhos para a gente tentar melhorar isso. Sabe que eu já tinha ponderado sobre essas questões, que eu também reparo muito nessa epidemia, né, de saúde mental relacionada aqui à ansiedade. A minha desconfiança, não sei se dá para chamar de uma tese minha, né, é que está muito relacionada à economia da atenção. Então, por exemplo, quando a gente tem tudo em aplicativos, tudo em smartphones, né, tudo relacionado a consumir a minha atenção. Então, eu não consigo me desprender de olhar TikTok, porque eu passo um vídeo, vou pro outro, eu tenho uma carga de dopamina ali, e aí passo pro próximo, e aí eu não me desligo daquilo ali. Eu vou pro Instagram e é a mesma coisa, eu vou pro meu WhatsApp, e aquela ansiedade que me dá de zerar notificações, tá tudo relacionado nessa economia da atenção, vamos chamar assim. Olhando se fosse um paradigma, né, da economia da atenção, acho que ela acaba tendo um efeito colateral, que é uma carga de ansiedade diferente das pessoas, né? Assim, eu acho que isso ajuda um pouco a explicar, né, por que novas gerações têm isso em detrimento de outras, né? Tem gente de mais idade que não gosta de usar celular, porque já não se adaptou a essa forma de atenção tão plena, né, em cima de dispositivo na mão, né? Eu já sou consumidor ativo, né, de smartphone. Eu tenho. Eu chego a ter esse problema, mas eu dependo disso para trabalho também, né? Mas eu acho que está muito relacionado a isso, né? Então, assim, eu não tenho resposta para como resolver. corrigir isso também, até porque eu trabalho usando o celular o tempo todo, né? Olha, mas você falou uma expressão importante aí que a gente fala bastante, atenção plena. No episódio passado a gente estava falando sobre uma pessoa, um psicólogo que tem uma abordagem bastante budista da coisa. Né? Atenção plena e estar presente, estar em si mesmo, né? Então... Infelizmente, a gente tem que encerrar por hoje. Mas, assim, Cadu, primeiro, lhe agradecer de novo por esse papo. Passou super rápido. A gente já quer te convidar para um próximo episódio, porque, como a gente estava falando, é um assunto que a gente precisa falar, que a gente precisa expandir, que a gente precisa generalizar essa discussão e a gente precisa que atinja cada vez mais pessoas. E o nosso espaço vai estar sempre aberto para você, para a Mensa. Fique muito à vontade para divulgar os eventos que vocês tiverem também. A gente está aqui para ajudá-los a difundir um pouco mais do trabalho que vocês fazem. Eu que agradeço aqui a oportunidade e agradeço aqui o pessoal que nos ouviu até agora também. Porque, assim, tem uma necessidade dessa difusão para a gente poder sair desse número de 26 mil identificados hoje no Brasil. Se a gente não sai desse número, realmente a política pública não chega também, né? Então, realmente é olhar muito para mais identificações de superdotação, de alto QI, para a gente conseguir sair dessa inação, né, das políticas públicas brasileiras, né, em torno desse nosso público. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigado.